Eu sou o professor Pedro Lairioi, do Dominó de História, curso pré-vestibular. Eu fiz meu curso na URGS e tive estímulo de uma pessoa chamada Luiz Roberto Lopes. Ele foi meu professor no cursinho pré-vestibular e depois foi meu professor na universidade. Ele escreveu muitos livros, só mostrei 2. Todos os livros dele são muito bons. Quando eu criei o Dominó para preparar os alunos, eu criei um banco de dados também, porque o Dominó, embora tenha esse nome, ele é um curso onde a gente passa quase o tempo todo resolvendo provas de vestibular. Eventualmente a gente monta o Dominó, que dura a parte menor da aula. Porém, quando eu criei o Dominó, eu criei um banco de dados muito grande e me defrontei com questões cuja resposta eu não sabia, porque eram questões antigas, porque não tinha... Eu fiz uma pesquisa pelos gabaritos frequentando o Museu de Comunicação Hipólito da Costa, porque não havia Google nem nada, não havia site, não havia internet, e lá me defrontei com provas onde não havia resposta, não havia gabarito para eu conferir, e quando eu não sabia, eu procurava o professor Lopes. Ele chegava, olhava a questão e dizia assim para mim: Pedro, essa questão, ela não tem resposta. Eu já estou cansado de brigar pela imprensa, de chamar o cara que fez a questão, de discutir com ele que a questão está errada, né? Então eu já larguei de mão. Alguém tem que tratar disso. Aí ele me olhou e disse assim: quem sabe tu faz isso? E naquele momento eu fiquei muito lisonjeado com o Lopes, né, por ele me, digamos, passar uma procuração verbal, mas eu não me senti à vontade para fazer, porque não havia um local onde eu pudesse publicar as coisas, estar permanentemente disponíveis. Ele vivia brigando pela imprensa e depois de um tempo todo mundo esquecia que a questão estava errada. Porém agora, com a criação do YouTube, eu vi que esse é o momento exato. Então, a partir de hoje, eu vou expor o que seriam os erros dos vestibulares da URGS. Erros que nunca foram anulados pela universidade, mas eu considero que é importante que a gente fale sobre eles. Antes disso, um pequeno histórico. A URGS não fez seu próprio vestibular entre 72 e 84. Ela encomendava para a Fundação Carlos Chagas de São Paulo. E aí chegava lacrado e era aplicado. A partir de 85 até o ano de 1990, a URGS começou a fazer o seu vestibular, mas era em 2 etapas. Uma em dezembro, se eu não me engano, e a outra em janeiro. O período que eu vou analisar é o período mais recente. É o período que vai de 91 a 2013, onde eu localizei em 23 anos 36 erros. O pior ano cheio de erros é o ano de 2003, que teve 7 erros. E agora nós estamos mostrando aí o histograma oficial da URGS, onde mostra o desempenho no topo da prova. Ninguém acertou 30 questões, ninguém acertou 29, ninguém acertou 28, ninguém acertou 27 e um único acertou 26. Não há desempenho tão ruim quanto esse na universidade. Então agora eu vou começar a expor um erro que não é uma coisa que eu não saiba, uma coisa que eu tenho que ter dificuldade para achar, mas foi o erro que o professor Lopes me alertou em primeiro. Ele chegou e disse: olha, tu não notou que o Graciliano Ramos nunca teve preso no Estado Novo, que começou em 1937? Ele foi preso antes. Por que ele foi preso antes? Ele foi preso porque ele era um simpatizante da ANL, o órgão que o Partido Comunista Brasileiro criou para poder atuar politicamente, já que ele era um órgão clandestino. Então, esse órgão, que tinha Luiz Carlos Prestes como presidente de honra, pediu até a queda de Getúlio. Por que pediu a queda? Porque Getúlio elogiava Hitler com uma certa frequência. Era um momento que Hitler recém tinha assumido, em 1933, e estava resolvendo os problemas de inflação e desemprego, rearmando a Alemanha. Então, o Getúlio dissolveu a ANL. No final do ano de 1935, a ANL fez a Intentona Comunista. Essa aqui é uma carta do Dominó, onde aparece a Intentona Comunista com o fundo vermelho em 1935. 3 anos depois, quando já tinha começado a ditadura, houve uma intentona, só que dessa vez era da extrema-direita brasileira, uma intentona integralista. Então o Graciliano Ramos foi preso em função das ligações com a ANL. A questão de 97, que é uma questão que tem uma prova que tem 5 erros da URGS, ela fala de obras literárias de fundo histórico. Então, são mencionados Leon Tolstói, que escreveu Guerra e Paz, sobre as guerras napoleônicas e a invasão da Rússia, Euclides da Cunha, que escreveu Os Sertões, sobre a Guerra de Canudos na Bahia, Graciliano Ramos, que escreveu Memórias do Cárcere, que seria sobre o Estado Novo, Ernest Hemingway,
que escreveu Por Quem os Sinos Dobram, sobre a Guerra Civil Espanhola. E por último, Luiz Antônio de Assis Brasil, que escreveu Videiras de Cristal, que é sobre a Guerra dos Muckers. Então, por que está errada essa questão? Essa alternativa ligando Graciliano Ramos ao Estado Novo. Porque o Estado Novo começou em 10 de novembro de 1937, no final do ano. O Graciliano Ramos esteve preso de março de 36, um pouco depois da intentona comunista, que foi em novembro de 35, e foi liberado em janeiro de 37, sem culpa formada, sem nenhum tipo de condenação. Muita gente foi presa no final de 35. E o Getúlio aproveitou a intentona comunista para começar um estado de sítio e foi prorrogando esse estado por bastante tempo. Bom, as fontes que eu citei estão aqui, Quem é Quem na História do Brasil e o Brasil de A a Z, que são livros bastante conhecidos. Esse aqui foi lançado em 2000, são 500 biografias, é da Editora Abril, é bem interessante. E isso aqui é uma enciclopédia, Brasil de A a Z, da Larousse Cultural, que também é publicado pela Editora Abril. Portanto, comecei hoje a mostrar as questões que há problemas da URGS. Aproveito para avisar que o Dominó de História ele tem uma fanpage no Facebook. No YouTube há aulas de Idade Moderna para assistir, em 2 capítulos. Há aula de Brasil Colônia também para assistir, o professor narra. Há uma aula de Brasil Império disponível. No dia 7 de agosto, agora, quarta-feira, nós começamos o nosso intensivo. A pessoa pode procurar o mais breve possível, ou até no dia 7. E o que nós vamos fazer é a URGS de 96 até 2013. Obrigado.